É o charazinho da minha amiguinha aqui. É uma história meio... Quanto mais a gente fala dos santos, mais tem história que a gente fica admirado e comovido. A história do santo de hoje... Deixa eu vou baixar um pouquinho. Abaixa mais. Uhum. Sim, falando do santo de hoje, São Bruno, a história do santo de hoje é porque ele, na realidade, não é a história dele como santo, mas a história dele como a conversão dele. Ele era estudante e tinha um professor que ensinava ele, que era um professor muito querido, e esse professor era bem querido e era muito estimado por todos. Só que, coincidentemente, de repente o professor morreu. Aí quando o professor morreu, foi muita gente fazer o velório dele. Centenas de pessoas, já que era uma pessoa muito conhecida e era muito estimado por todos os estudantes. Aí, certo momento, ele estava rezando e começaram a rezar o ofício dos defuntos, que eu nem sabia que existia esse ofício, né? Aí começaram a rezar o ofício dos defuntos. Aí, lá em determinado momento, tem uma passagem que dizia assim: como foram as vossas iniquidades. Aí, quando eles perguntaram como foi essa iniquidade, perguntando simbolicamente ali o defunto. Só que de repente ele levantou a cabeça e disse que... Aí ele levantou a cabeça e disse que foi julgado. Aí quando ele levantou a cabeça e disse que foi julgado, o pessoal que estava ali, muita gente correram, ficaram com medo, e os que não correram é porque ficaram de perna bamba, dura, e não teve como correr. Mas aí como a notícia se espalhou logo na cidade, no outro dia ficaram ainda algumas pessoas, e no outro dia, de manhã, lá o relógio estava novamente cheio, e resolveram novamente rezar e fazer aquela mesma pergunta. Aí quando eles estavam rezando, que fizeram a pergunta, como foi a vossa iniquidade? Novamente ele levantou a cabeça. Quando levantou a cabeça, ele disse, ele foi julgado e foram vossos e sentenciado. Foi julgado e sentenciado. Aí o pessoal, muitos ficaram com medo novamente, porque ele não tinha costume daquilo, um morto ficar falando. Mas uns correram e outros ficaram, e quando deu determinado tempo, eles novamente disseram, pois vamos fazer mais uma vez. Aí rezaram o ofício novamente, e quando fizeram a pergunta, ele disse, como foi a vossa iniquidade? Novamente ele levantou a cabeça e disse, foi julgado, sentenciado e condenado. Quando ele disse que foi condenado, aí muita gente achou que realmente aquilo ali era uma bênção de Deus para aquelas pessoas se converterem. E uma das pessoas que se converteu foi o São Bruno. Depois, até aí, no momento, ele ainda não era convertido. Aí, quando ele teve esta visão do morto, aí ele se converteu, e deixou aquela vida mundana que ele vivia e passou a estudar. E durante os estudos dele, ele foi um grande maestro. Na época em que ele viveu, foi um dos maiores maestros, foi reitor de uma universidade e também foi fundador dos cartuchos. Foi um grande padre e um grande exemplo cristão. São Bruno, rogai por nós. Moisés, sai do meio da estrada. Fica lá perto da moto. Então você quer. Que bom seria que a gente sempre se reportasse a história dessas pessoas, né, que alcançaram a santidade. Porque muitos dizem, julgam,
que a santidade não existe. Que nós temos que ser santo como o Pai do céu também é santo. E hoje, Jesus Cristo realmente chamou, convidou cada uma dessas cidades, né, realmente a procurar a santidade, procurar a convenção nas suas caminhadas, nas suas andanças, nos seus feitos. Mas infelizmente isso não aconteceu. Mas não é impossível, né, para nós hoje, uma nova geração, que a gente possa realmente dar mais ouvidos, dar mais escuta às palavras do Santo Evangelho. Porque nós podemos se considerar ainda pessoas pagãs. Somos batizados, crismados, fizemos a confirmação, alguns ainda vão fazer a crisma, né? E vão sentir realmente essa presença de alcançar a santidade. Isso tudo eu digo porque a luta de Jesus Cristo não foi pequena em tantos meios que ele passou em sua vida. E diante disso nós vamos prestar bem atenção hoje o que vai ser proclamado, o que vai ser refletido. Que nós possamos fazer diferente, né? Igual aquelas 3 cidades povoadas. Tanto que foi feito, tanta graça que foi derramada. Então vamos ficar de pé. Vamos dar início à nossa santa celebração da palavra com cântico de entrada. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Vamos além fronteiras em missão, numa resposta de amor e de gratidão, convidando humildes o verbo amar, resplandecendo a graça da vocação. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Cristo, tua eterna juventude, de uma igreja em saída, sempre em missão. És o caminhante ao cair da noite, que faz arder de amor nosso coração. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Digamos: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas,
segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a alegria do Espírito Santo esteja sempre conosco. Que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite. Boa noite a todos vocês que vieram hoje realmente absorver o melhor, né? Não o bom, mas o melhor. Porque além do bom tem o melhor, que é a palavra de Deus. Você também que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook da Paróquia Santa Rita de Cássia, também são convidados, né, a ouvir a palavra de Deus e realmente se inserir, né, no reino, buscando realmente a convenção. Hoje nós somos chamados, convidados e alertados de muitas coisas nas nossas vidas, e uma delas é converter-se a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem que buscar também o arrependimento. O Evangelho de hoje, ele também fala do arrependimento. Chama muito a atenção para isso. É necessário que a gente, como pecadores, realmente dobrar os joelhos e pedir perdão. Vamos pedir perdão cantando um ato penitencial. Eu vim aqui, Senhor, pedir perdão e mais amor. Eu vim aqui, Senhor, pedir perdão e mais amor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Coloque sua mão assim no coração e sinta mesmo a presença de Deus, Ele lhe chamando, né, a se converter, fazendo todas as expiações dos nossos pecados. E digamos: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e os santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Amém. Ó Deus, olhai por essa família que nos acolhe, olhai também para este povo que somos nós. Tem compaixão, Senhor, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Então, perdoados, se sentindo mais aliviados, né? Creio que estão, que a gente crê no perdão, que já Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Ele realmente toma a iniciativa, né? Sobre cada um de nós, primeiramente, Ele nos convida. E diante desse convite, diga para Ele agora por quem
E quais são as suas graças desejadas a receber, né? Seus pedidos. A gente pede tanto, mas também vamos agradecer, né? Porque Padre Antônio Maria diz que a gente tem tão pouco a pedir e muito a agradecer. E realmente é mesmo. Oremos. Ó Deus, que mostrai vosso poder sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar. Vamos ouvir a leitura do livro de Baruque, capítulo 1, versículos de 15 a 22. Leitura do livro de Baruque. Ao Senhor nosso Deus cabe injustiça, enquanto a nós resta-nos corar de vergonha, como acontece no dia de hoje aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, aos nossos reis, nossos príncipes e sacerdotes, aos nossos profetas e nossos antepassados, pois pecamos diante do Senhor e lhe desobedecemos, e não ouviu a voz do Senhor, nosso Deus, que nos exortava a viver de acordo com os mandamentos que ele pôs sob os nossos olhos. Desde o dia em que o Senhor tirou nossos pais do exército até hoje, temos sido desobedientes ao Senhor, nosso Deus. Procedemos inconsideradamente, deixando de ouvir sua voz. Por isso, persegue-nos as calamidades e a maldição que o Senhor nos lançou por meio de Moisés, seu servo, no dia em que tirou nossos pais do exército, para nos dar uma terra que mana leite e mel, como de fato é hoje. Mas não escutamos a voz do Senhor, nosso Deus, como vem nas palavras dos profetas que eles nos enviou, e entregamos-nos cada qual às inclinações do perverso coração, para servir a outros deuses e praticar o mal aos olhos do Senhor, nosso Deus. Palavra do Senhor. E não
houve quem lhes desse sepultura, nós nos tornamos o opróbrio dos vizinhos, um objeto de desprezo e zombaria para povos e aqueles que nos cercam. Mas até quando, ó Senhor, veremos isto? Conservareis eternamente a vossa ira, como fogo aderará a vossa cólera. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados e extremos. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador, por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Por vosso nome, perdoai nossos pecados. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Vamos ficar de pé, aclamar o Santo Evangelho. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestido de cilício e sentados-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum,
serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. E que pelas santas palavras proclamadas sejam apagados nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, a leitura de Baruque, ela por si própria já diz, né? Ela por si própria já se fala, desde essa época até hoje, realmente nós ainda somos desobedientes. Realmente nós não escutamos a voz de Deus. E isso mesmo que fala, devemos corar realmente não de alegria, mas de uma grande vergonha. Vergonha essa que a gente deixa se corromper, como esse povo naquela época que Deus prometeu, através das intercessões de Moisés, libertando esse povo do Egito, né, do exílio. Os antepassados que traz até hoje sobre nós essa culpa, e vamos pagar por ela. Mas tem como se libertar dessa culpa? Tem. Tem como fazer diferente? Tem. É impossível? Não. Mas realmente o ser humano, ele não dá ouvidos à palavra de Deus como deveria dar. Como deveria realmente fazer uma escuta perfeita, né? De ouvir o Senhor e acreditar, perseverar. Isso tudo se torna o quê? Um ato de fé. Um ato realmente de grandeza sobre cada um de nós. Porque se não acreditamos na palavra do Senhor, que Deus irá realmente dar continuidade a esta humanidade. Que deuses são esses? Um bezerro de ouro, como muitos adoraram quando Moisés desceu do monte, que foi receber os 10 mandamentos, né? Estavam lá já adorando um bezerro de ouro. Meus amados irmãos, Deus se manifesta nas nossas vidas. Assim nós se abramos e quebrantamos realmente o nosso coração ao Santo Evangelho. Palavra viva, essa que liberta e realmente nos dá a salvação. Aqui no versículo 19 diz: desde o dia em que o Senhor tirou nossos pais do Egito até hoje, temos sido desobedientes ao Senhor, nosso Deus. Procedemos inconsideradamente, deixando de ouvir sua voz. Por isso, persegue-nos as calamidades e a maldição que o Senhor nos lançou por meio de Moisés, seu servo, no dia em que tirou nossos pais do Egito para dar uma terra que emana leite e mel, como de fato é hoje. Deus não amaldiçoa ninguém. Deus quer chamar a nossa atenção. Quem disser que Deus amaldiçoa o cristão, será que ele quer realmente amaldiçoar seus próprios filhos? Nem aquele que ele colocou o Espírito Santo para caminhar 40 dias, 40 noites no deserto, para se purificar realmente do propósito de vida que ele queria dar a nós, para que cada um tivesse aqui prestigiando hoje a palavra de Deus. Nem ele quis a maldição de seu próprio filho, né? É como eu disse, depois do bom vem coisas melhores, e o ato melhor ainda de nossas vidas é esse. Deus se fez carne, se fez o verbo encarnado, a palavra, e habitou entre nós para realmente tirar essa desobediência sobre nossas vidas, sobre os nossos antepassados.
Ele toma a frente de tudo e de todos. Ele enfrenta realmente o inimigo todos os dias, para que você se fortaleça na palavra dele, que é o Santo Evangelho. Todos os dias ele está à nossa frente, caminhando, nos defendendo. Mas nós desejamos mais a corrupção do mundo, nós desejamos mais a iniquidade, a desobediência, e não aproveitar essa terra que corre leite e mel. Graça essa que devemos alcançar acreditando, louvando e glorificando o nome de Deus, seja na alegria ou na tristeza, seja na doença, na riqueza ou na pobreza. Por tudo, graças a Deus. É assim que devemos realmente buscar a convenção, de converter-se ao menos o ato de obedecer. Você já obedecendo, você já está fazendo uma penitência. E essa penitência dá frutos. E que frutos são esses? O fruto da própria penitência, do próprio milagre que foi feito nessas 3 cidades, principalmente em Cafarnaum, onde nosso Senhor Jesus Cristo, na sua vida pública, passou mais tempo, né? Vocês sabem onde foi que Jesus Cristo morou? Aonde ele passou mais tempo? Qual foi a cidade? Até ele se destinar a essas 3? Jerusalém. Foi em Jerusalém que ele passou mais tempo. Mas na sua caminhada na vida pública, ele realmente passou uma morada bem boa, né? Em Cafarnaum. E ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque em Tiro e Sidônia, se eu tivesse realizado os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo teriam feito penitências, vestidos-se de silício e sentado em cinzas. Isso aqui era naquela época, né? Aquelas cidades antigas, as pessoas tinham que se arrepender, realmente sentar em cima de cinzas, vestir-se de sacos e cobrir o rosto de vergonha. Tinha que realmente cobrir o rosto de vergonha para realmente se arrepender dos atos, porque ali Jesus Cristo fez tantos milagres, tantos portentos na vida das pessoas, e eles realmente não aderiram à palavra da convenção. Mas aqui ele acha que eles vão ser menos castigados do que Cafarnaum. Não. Aonde é que vai ser lançado Cafarnaum? No inferno. E esse tempo que o Senhor passa conosco, esse tempo, mais tempo conosco ainda, isso realmente chama-nos a atenção. Essas cidades somos nós. Aqui citam os nomes das cidades, mas isso aqui cita os nossos nomes. Ai de ti, Rivelino. Ai de ti, Marciano. Se eu tivesse feito com ela, com o Joãozinho, talvez eu teria alcançado, né, a conversão melhor. Então isso é um puxão de orelha para cada um de nós. Realmente um chamado de atenção, um convite. Todos nós somos chamados a ouvir a palavra de Deus. Ninguém fica fora de ouvir a palavra de Deus. Todos nós somos convidados ao banquete do Senhor, à Santa Eucaristia, a sentir realmente a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, para que os corações arrependidos e humilhados, corados de vergonha, possam realmente converter-se com alegria, de sentir a presença do Senhor e ouvir sua voz. Qual é a voz de Deus? Vinde todos a mim, todos vós que estão cansados. Não quero que nenhum fique de fora, seja qual for. Não quero saber qual é o seu problema, o seu defeito hoje. Ele quer que você venha a Ele. E diante disso, Ele nos dá realmente uma dinâmica, né, da situação, do problema que a gente tem que buscar.
Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Isso aqui era um alerta para os discípulos naquela época, os apóstolos, né, prestes a ser apóstolos, um chamado que eles iam viver como Jesus Cristo, iam caminhar como Ele, iam agir como Ele, e também isso é um alerta para nós. Se dá com a rejeição, se dá realmente com a vanglória, né? Nós vamos ser muito elogiados, nós vamos ser muitos proclamados ainda, mas nós temos que aprender também a lidar com a rejeição. A gente tem que se preparar, a gente tem que fazer mortificações na nossa vida. E a rejeição não é algo bom, né? A gente só quer ser elogiado, a gente só quer ser elevado, né? Cada vez mais. Quando a gente ouve uma crítica, né, Marciano? A gente fica realmente deprimido, perdendo as forças, não fica? A gente fica sem chão, porque não foi um elogio, foi uma rejeição. Como é que você acha que eu vou me sentir hoje se vocês abrirem a boca e proclamarem? Hoje nós não queremos mais o Rivelino proclamando, refletindo, presidindo as celebrações. Eu vou fazer igual São Francisco fez. Esperar o tempo de Deus. Esperar realmente vocês refletir toda essa caminhada que a gente corre para ela, para uma terra que faz correr maná, leite e mel. São Francisco era uma paciência realmente admirável. Adélio hoje falou de São Bruno, não conhecia a história, mas eu estou vendo o filme de São Francisco e Clara. Ensina a cada um a escutar a voz de Deus, a se preparar melhor, a buscar realmente a humildade, a aceitar a rejeição. Diante dessa rejeição, com humildade, meus amados irmãos, nós adquirimos a espiritualidade do amor, que é isso que falta a muitos, tão poucos têm. E esses poucos que lutam com ela são aqueles que realmente se doam ao próximo. Se vós conhecer a história realmente do princípio, como foi o início da vida de São Francisco, esse santo tão aclamado, é um exemplo de ser elogiado, de ser rejeitado e de acreditar que Deus fala com ele a todo momento e pede. Santa Clara de Assis não foi diferente. Linda, uma mulher linda, linda mesmo, os olhos bem azuis, perfeita. Mas mais perfeito dela ainda foi a atitude de tomar Jesus Cristo como seu esposo, fazer esses votos a nosso Senhor Jesus Cristo. Tinha um casamento rico preparado para ela, mas Deus prepara o coração mais próximo, às vezes até o distante. Muitas vezes os pais, nossos pais, querem um casamento perfeito na nossa vida, né? Para as filhas. E era o tio dela que insistia realmente que ela se casasse com o filho de um determinado senhor muito rico. Mas os pais queriam, mas ao mesmo tempo compreendia as suas atitudes, compreendia o seu desejo, a quem ela ouvia, a quem ela não sentia vergonha, a quem ela se entregava realmente para gozar das alegrias eternas. É lindo. Conheça essa história. Não é uma história de ficção científica. Realmente foram coisas presenciadas e feito esse filme para realmente nos relatar como é a vida que nós devemos levar com obediência, sem iniquidades, sem querer puxar o tapete do próximo, sem querer
rejeitar o outro, porque nós somos irmãos, saímos realmente da mesma linhagem, nós somos da mesma descendência de Abraão. E por que que não aprendemos até hoje? Porque não ouvimos, porque não demos coração por inteiro, porque não nos entregamos à verdadeira realidade do Santo Evangelho. E o Senhor toma a frente, como eu já disse, e quer receber cada um de nós, mesmo com nossos erros, mesmo com nossas pisadas erradas. Assim, quando nós partimos, como o filho pródigo partiu, né? E o Pai recebeu de volta, perdoou, e assim nosso Deus Todo-Poderoso quer nos receber também de volta e nos dar outras vestes, mas temos que realmente buscar o arrependimento, porque todos querem a Deus, todos querem buscar a Deus. Um povo que busca a Deus, mas não se esforça, só querem realmente os milagres, só querem realmente as ações divinas, o derramamento de graça. Como é que eu quero a Deus deitado com um travesseiro, né, em cima do meu rosto, sem querer ouvir ninguém? Como é que eu quero Deus, como é que eu quero a Santa Amada Igreja, se realmente eu só vivo debaixo de um chuveiro, esfriando, né, a cabeça para poder se resistir dos problemas? Problema que você pode até solucionar, mas não é difícil alcançar essa mediação, porque o mediador é nosso Senhor Jesus Cristo. E para chegar até o Pai, nós temos que reportar o Santo Evangelho aos sacerdotes, aos apóstolos, para que Jesus Cristo realmente chegue até a Deus com nossas súplicas, né? Porque Ele diz que o único mediador, através dele, é Ele próprio que pode levar cada um de nós ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se primeiro não vir até a mim. E eu creio que nenhum de nós queremos realmente ficar para trás. Busque, vamos buscar, vamos colocar mais amor, mais vida na nossa palavra, na nossa boca, nos nossos ouvidos, que a gente possa tomar uma atitude e não se sentir rejeitado, mas capacitados a buscar o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Então vamos fazer nossos pedidos, colocar diante do Senhor com o coração sincero, né? Realmente arrependidos, mas com sinceridade, e dizer para Ele: dai-nos, Senhor, vossa graça e vossa paz. Pela Igreja, chamada e enviada para evangelizar todos os povos, a fim de que desempenhe santamente sua missão e conduza muitos ao encontro íntimo e profundo com Cristo, rezemos. Pelas autoridades constituídas, a fim de que exerçam dignamente as funções para as quais foram escolhidas e tenham sempre diante dos olhos a necessidade de promover o bem comum e a paz, rezemos. Dai-nos, Senhor, vossa graça e vossa paz. Por todos os que vivenciam sua consagração a Deus no silêncio e na solidão, a fim de que encontrem em Cristo o verdadeiro sentido da existência e caminhem na paz e na alegria, rezemos. Dai-nos, Senhor, vossa graça e vossa paz. Por nós que nos reunimos como Assembleia Santa para ouvir a palavra e partilhar o pão que nos une, a fim de que sejamos sinal da comunhão e de obediência a Deus,
Para todas as pessoas, rezemos. Dai-nos, Senhor, vossa graça e vossa paz. Ó Pai Santo, que olhastes para essas 3 cidades que buscam a vossa santa palavra, acolhei todos os pedidos que foram feitos aqui, aqueles no silêncio do coração e também em voz alta. Acolhei, Senhor, porque estamos realmente arrependidos. Acolhei em nome de Teu Filho, Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Então vamos fazer nossa partilha, né, daquilo que adquirimos durante o nosso trabalho, né? E isso é uma virtude, realmente partilhar com aqueles que ainda têm menos, né? E quem será que tem mais? Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. Fruto do suor e do trabalho, sacrifício que Jesus pediu. Pão da liberdade e da justiça, pão da vida, pão do céu. Te ofertamos porque tu é Deus. Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o Ó Deus de misericórdia, que essa partilha vos seja agradável e possa abrir para nós a fonte de toda bênção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantor, e aí, nós vamos pedir que Deus abençoe o nosso encontro, derrame aqui, ou vamos puxar as espadas? Você é que é o cantor. Que os anjos, né, possam pôr, né, suas espadas aqui, né? Que os anjos, né, venham em nossa defesa. Há pouco tempo celebramos, né, os arcanjos, e põem as espadas deles aqui nesta casa, na igreja, na comunidade, né? Não fique com medo não, viu? Que aqui só tem paz. Eu falei puxar a espada, mas aqui a espada é a dos anjos. Senhor, quantos anjos aqui, Senhor, quantos anjos aqui, com a espada desembainhada. Senhor, quantos anjos aqui, não deixe que o inimigo escarneça os homens de nós. Cobre, Senhor, com teu sangue, Senhor, põe teus anjos aqui. Senhor, põe teus anjos lá em casa. Senhor, põe teus anjos lá em casa. Espada desembainhada. Senhor, põe teus anjos lá em casa. Não deixe que o inimigo escarneie
com teu sangue, Senhor, põe teus anjos na igreja. Senhor, põe teus anjos na igreja. Senhor, põe teus anjos na igreja. Com a espada desembainhada, Senhor, põe teus anjos na igreja. Não deixe que o inimigo esclareça sobre de nós. Cobre, Senhor, com teu sangue, Senhor, põe teus anjos na igreja. Agradecidos, elevemos nossos louvores ao Pai com um braço forte. Ele conduziu o seu povo e continua, com a luz de seu Espírito, a acompanhar a igreja peregrina neste mundo. O Senhor esteja conosco. Elevemos ao Senhor nosso louvor. É nossa alegria e salvação. Nós vos damos graças, ó Pai, por toda a vossa criação e por tudo o que fizeste por meio de nós, por meio de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, que nos deste como imagem viva do vosso amor e de vossa bondade. Por nossas maravilhas louvemos o Senhor. Por nossas maravilhas louvemos o Senhor. Enviai sobre nós aqui reunidos, Senhor, teus anjos, teus arcanjos sobre a casa, sobre essa família, Manuel Carneiro, Dona Dorinha, o vosso Espírito, e dai a esta terra que nos sustenta uma nova face. Que haja paz nessas famílias, em todas as famílias do mundo inteiro, a paz de amor, de prosperidade, e cresça em nossa comunidade a alegria de sermos vós, por Cristo nosso Senhor. Por nossas maravilhas louvemos o Senhor. Por nossas maravilhas louvemos o Senhor. Pela palavra do Evangelho de vosso Filho, fazei que as igrejas do mundo inteiro caminhem junto com o Papa Francisco, com o nosso bispo Dom Rosalvo, aqui da paróquia, da diocese, de Itapipoca, paróquia Santa Rita de Cássia, com o nosso pároco Joaquim Marinho, nosso vigário João Ivo, também da área pastoral, Padre Júnior Magalhães, na unidade, e sejam sinais da presença do Cristo ressuscitado. Tornai esta comunidade cada vez mais sinal de vossa bondade. Por nossas maravilhas louvemos o Senhor. Por nossas maravilhas louvemos o Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs que morreram na paz de Cristo. Lembrai-vos de vossos entes queridos. E de todos os falecidos cuja vida de fé vos conheceis, acolheis na luz da vossa infinita misericórdia. Por nossas maravilhas louvemos o Senhor. Por nossas maravilhas louvemos o Senhor. E para alcançarmos a conversão da palavra sobre nós e realmente esse olhar misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo, que realmente todos os dias roga, trabalha incansavelmente a Deus Pai pelas nossas súplicas, que Ele acolha, tudo de bom que a gente tenha realmente a oferecer. Digamos: ó Deus, Criador do céu e da terra, Criador do céu e da terra, os nossos louvores e as nossas preces, cheguem a vós, pelas mãos daquele que é o nosso único mediador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Como filhas e filhos, rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Livrai-nos, Senhor, de todos os males, de todas as calamidades, né, que nós cometemos nas nossas vidas, como diz a leitura de Baruque, pela nossa desobediência. Sei que realmente nós somos desobedientes, mas ajuda-nos a nos capacitar, pessoas melhores, cristãos melhores, e nos dá a paz, Senhor. Reconhece todas as nossas iniquidades e transforma ela em pureza, em amor. Sei que Tu tens o poder eterno realmente de chamar cada um pelo nome, porque nossos nomes está escrito no Teu livro. Chama cada um a paz, que nenhum venha cometer mais erros na vida. Por isso, Senhor, acreditamos nessa paz tão desejada, unindo ao Teu santo amor. A paz do Senhor esteja sempre conosco. O amor de Cristo nos uniu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Então vamos sentar um pouquinho, né, para os avisos. Dona Adélia aí vai na agenda. Pessoal, boa noite a todos. Eu estava pensando aqui, ontem o Evangelho dizia o seguinte: a messe é grande e os operários são poucos, né? A gente está vivendo há muito tempo, né? Muita gente com medo, são tantas informações, são tantos problemas, né? E eu vejo assim, quem diz que acredita tem uma responsabilidade muito grande, né? Então, você que veste essa camisa do Grupo Marcos de evangelização, traga para você essa responsabilidade muito grande, né? E esse chamado à oração. A gente vai começar logo a festa de Santa Rita, né? E aí nós não vamos estar nos encontrando aqui nas casas, mas a gente deve se encontrar na igreja todo dia, né? Quem puder, todo dia, não se esqueça de rezar por cada um de nós. Você que é Grupo Marcos, reze pelo Grupo Marcos. Peça a Deus o quê? Sobretudo, sabedoria, que fortaleça a nossa fé, que nos ilumine com o espírito de coragem, para que a gente tenha coragem de anunciar o Santo Evangelho, que a gente tenha coragem de louvar a Deus, de agradecer, de falar do amor de Deus, né? Com desprendimento, com vontade, com coragem. Acredite, todos nós somos capazes. Depende de quê? Da gente querer. Depende da gente querer. Se a gente quiser, e com a oração, a gente se entrega com a oração e a gente vê essa maravilha, que são os dons, a diversidade de dons, um cantando, um lendo, outro filmando, outro rezando, o outro avisando, o outro falando dos santos, o outro trazendo água, enfim, o outro organizando a agenda, e por aí vai, né? E a maravilha da igreja, acredite, da missa, da celebração, é essa diversidade de dons colocada a serviço, né? Então, eu digo a vocês, peço a vocês, que antigamente, quando a gente iniciou o Grupo Marcos, né, que eram outras pessoas, que uma boa parte já nem participa conosco, mas tinha coisa que a gente fazia sempre, se reunir para rezar e para ensaiar os cantos. Só que quando a gente se reunia também para ensaiar os cantos, primeiro a gente rezava, né? E sempre a gente rezava. E eu cheguei a ver muito cabo ignorante, zangado, de vez em quando está chorando, emocionado. O nome disso é graça de Deus, né? Deus vai agindo no nosso coração. Aquele que é muito ignorante vai ficando mais tranquilo, né? E por aí vai, aquele que é mais desobediente começa a pensar. É a ação de Deus, né? Então, por isso, eu
a gente pede para que você, que é Grupo Marcos, né, que veste a camisa, reze por você, pela sua família, pela igreja, por cada um de nós, para que a gente mais e mais e mais melhore o nosso trabalho de evangelização. A melhoria que a gente diz é isso, é buscando conhecer a palavra de Deus, né? Que na realidade, infelizmente, não nós aqui, né? Nós não, mas tem muita gente por aí que tem uma preguiça de ler a Bíblia, que parece que não é nem coisa de Deus, não. Nós aqui não, né? Tem gente aí lá nos Estados Unidos, no Japão, tem gente que tem uma preguiça e não dá para entender por quê, né? Dá um sono, dá coceira, é a coluna e tal. E a palavra de Deus é uma maravilha, né? Quando a gente começa a ler, a gente começa a entender algumas coisas, a vontade que dá é o quê? Dizer para as pessoas: olha, o livro de Baruque, rapaz, a história hoje que foi proclamada, que maravilha, como é lindo, o Evangelho, olha o salmo que a Denise cantou, que maravilha, né? A gente reza bem, salmo bem cantado. Então, e você também pode cantar, é só querer, né? Então, que Deus nos abençoe, nos ilumine, que a gente tenha uma festa de Santa Rita maravilhosa, que seja bem proveitosa e depois a gente possa estar com todo o pique para anunciar o Evangelho nas famílias, né? Que Deus abençoe, muito obrigado. E nossa próxima celebração é na Dona Nenê do Rechinó. Como referência, fica ali pertinho do Zé Cláudio, viu? Quem não souber, mas conhece o Zé Cláudio, é ali bem pertinho. E nós só temos mais essa e mais outra celebração antes da festa. Depois só após a festa. Realmente, a gente tem que fazer com amor, né? A gente tem que tirar o chapéu para as pessoas que trabalham por o reino com amor. A gente tem que tirar a cartola, né, para as pessoas que fazem isso. E Deus não pede nada mais, nada menos do que esse esforço. Faça com amor. Quando eu falei de vocês agora há pouco tempo de São Francisco, ele, uma igreja destruída na época, quando ele iniciou, e ele era tido como herege. Queria fazer todo contra, né? Eles achavam, né? Mas ele queria fazer de acordo com o Evangelho. Exatamente aquele amor que o Evangelho transmitia. Era daquela forma. E lá foram, destruíram, bateram neles. E ele tomou a atitude de ir até Roma. A caminhada não era pequena não, era grande, viu? Era a pé, descalço, falar com o bispo. E a igreja tem rejeições. Vocês acreditam que a igreja tem rejeições com o próprio cristão? Na entrada, o bispo da cidade de Assis pediu essa hora lá, marcou esse encontro, né, com o Papa, Santo Padre. E eu vou dizer uma coisa, eu não gostei do jeito dele não, de início, né? Peroso, todo bem vestido, todo bem alinhado, as faixas. E realmente me deu assim Mas a gente tem que esperar para ver. Tenham paciência, que é muito bom. Vou só contar esse trechinho. E São Francisco entrou com seus 3 companheiros, sujos, com aquelas vestes, né? Vocês sabem como é o traje de São Francisco. Fedia, eles faziam isso, né? O nariz deles estava todo cagado. Então eles, diante, falaram como queriam viver, como deveriam viver, e não foi aceito. E São Francisco proclamou simplesmente 3 passagens do Evangelho. Foi o suficiente para penetrar no rosto do Papa. E ele sentir
a semelhança de Cristo em São Francisco. Foi rejeitado, saíram. Como eu disse para vocês, sabe aonde ele foi esperar com paciência a resposta de Deus? Dentro de um chiqueiro de porcos. Vocês têm coragem? Sentar dentro de um chiqueiro? Muitas vezes, meus amados, nós se encontramos dentro de um chiqueiro e a gente não espera com paciência de sair desse deserto que é um chiqueiro de sofrimento, de opressão, de rejeição. E ele realmente foi chamado cedo pelo Papa e deu a ordem para ele viver e reconstruir o templo. Mas em tudo na mente dele estava lá nosso Senhor Jesus Cristo e o Santo Evangelho. Então, este Evangelho de hoje é como o Otto disse, não se esqueçam, nós vamos ficar um pouco afastados, se reunir, mas vamos estar unidos na Santa Amada Igreja. É lá um dos pilares que a gente tem que ir para poder chegar até Deus Pai Todo-Poderoso. Lá vai ser proclamado, lá vai ser entregue o corpo e o sangue de Cristo também. Então, não esqueçam de rezar por cada um. E que cada um faça realmente com amor, como foi feito. Quero agradecer vocês que cantaram, que leram, vocês que assistiram pelo Facebook, que estão tendo essa paciência e ouçam a voz de Deus, não a voz do mundo. O Senhor esteja conosco. Por intercessão de Santa Rita de Cássia, Nossa Senhora da Saúde, que Deus Pai Todo-Poderoso desça sua bênção sobre nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorifiquemos o Senhor com nossas vidas. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Mas tem algo mais aí, viu? A Ana Marta disse que tem aí um caldo que levanta até os defuntos.